Olá, você, meu amigo, minha amiga, que está aí conectado no nosso canal Assim Diz o Senhor. Que a graça e a paz de Deus esteja ao seu lado. Muito obrigado por estar nos acompanhando. E hoje eu gostaria de começar o nosso tema fazendo umas perguntinhas para você. Será que lá no céu vai ter casamento? Será que também, quando os casais forem para o céu, eles vão viver um relacionamento igual ao que se vive aqui na Terra, esse relacionamento de marido e mulher, terão relações sexuais como os tem aqui na Terra? Essas questões nós gostaríamos de meditar um pouquinho com você hoje à luz da palavra de Deus. Existem muitas especulações, existem aí na área teológica algumas vertentes diferentes. Por exemplo, os mórmons, eles acreditam que quando formos para o céu, os casais que já são casados aqui na Terra vão continuar tendo os mesmos laços de relacionamentos na eternidade. Vão continuar procriando, né? E também alguns outros teólogos, inclusive nós temos um teólogo adventista, que é o Dr. Samuel Bacchiocchi, que escreveu o livro Do Sábado para o Domingo, que ele acredita que no céu os casamentos vão continuar. Mas dentro da teologia adventista tradicional, algumas outras igrejas também, como católicos, batistas, presbiterianos, essas religiões mais tradicionais, elas acreditam que no céu não existirá mais casamento e os relacionamentos familiares serão um pouco diferentes de como é aqui na Terra. Então, para responder essas questões, nós vamos ler pelo menos 3 passagens bíblicas e vamos tentar extrair dessas passagens algumas coisas que possam nos auxiliar no entendimento dessas questões. Existem algumas coisas na palavra de Deus que nós podemos estudar, extrair e conseguir algumas lições, mas também nós sabemos que nem tudo está explicado na Bíblia. Creio que algumas respostas nós só teremos na eternidade para algumas questões, mas nós queremos fazer com que você reflita um pouquinho acerca desse assunto ao estudarmos esses temas, para que nós possamos ter uma pequena luz maior acerca do que está revelado na palavra de Deus. E para tanto eu convido você a abrir o primeiro texto da Bíblia que nós iremos ler, está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 23 até o verso 30. Olha só o que nos diz esse texto. Evangelho de São Mateus 22, e os versos 23 ao verso 30. Na minha tradução, eu leio assim, ó. Naquele mesmo dia, os saduceus, que pregam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão. Mestre, Moisés ensinou que um homem, ao morrer sem deixar filhos, o seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. Da mesma maneira ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, qual dos 7 será a esposa, considerando que todos foram casados com ela? Então Jesus lhe esclareceu: vós estáis equivocados, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam e nem são dadas em casamento. São, todavia, como os anjos do céu. Meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, os saduceus, que eram um grupo de religiosos na época de Jesus Cristo, eles não criam na ressurreição. E eles tentaram, assim,
provar Jesus. E eles então colocaram essa posição aqui daquela senhora que era a esposa, e aí ela ficou viúva do seu marido, e depois ainda teve outros 6 esposos, e na ressurreição, com quem ela estaria casada? E aí Jesus, ele dá a resposta, né, dizendo que lá no céu, as pessoas, elas não vão se casar, em primeiro lugar, não se casam, não se dão casamento. Então nós vemos aqui que Cristo disse que não haverá casamentos lá no céu. É uma primeira questão que nós podemos entender. E que nós seríamos lá como os anjos de Deus. Em que sentido Jesus está querendo dizer isso? No sentido de quando nós formos para o céu, primeiro que essa tendência nossa de ter os desejos prazerosos da carne, poderíamos dizer assim, né, que nós temos aqui na Terra, esse apetite sexual que nós temos aqui, nós deixaremos de ter lá. E por que eu estou dizendo isso? Existe um texto, vamos agora para o nosso segundo texto, que está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu abrir aqui. A partir do versículo 51. Que fala que quando Jesus voltar na segunda vinda dele, e nós formos para o céu, nós teremos os nossos corpos completamente transformados. Olha o que nos diz aqui. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos dormiremos, mas certamente todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta de Deus soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é impreterível que este nosso corpo, que perece, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, a Bíblia nos ensina que quando Cristo voltar a essa terra e nos levar para o céu, nós teremos o nosso corpo transformado. Esse nosso corpo hoje, que ele é mortal, a Bíblia diz que ele será imortal, e nós seremos revestidos da glória de Cristo. Ou seja, aquela mesma glória que Adão tinha lá no Jardim do Éden, antes do pecado, Deus, ele vai devolver para nós quando ele voltar. Então, por ocasião da volta de Cristo, todos os nossos corpos serão glorificados. Eu digo aqui todos os nossos, os que serão salvos, né? E estarão indo para o céu. Então, essa parte da glorificação, ela vai tirar de nós algumas coisas. Por exemplo, a nossa tendência para querer fazer as coisas erradas que nós herdamos de nossos pais, Adão e Eva, quando eles pecaram. Então, o ser humano, ele tem essa natureza que nós chamamos de natureza pecaminosa. E dentro dessa natureza pecaminosa que nós temos, existem aí os desejos e as paixões carnais. E uma delas é, inclusive, até a imoralidade sexual. Quando Deus ele criou Adão e Eva e os colocou no Jardim do Éden, ele disse, enchei e multiplicai. Então, um dos objetivos, né, de Deus para Adão e Eva, para que eles pudessem, através do ato sexual, procriar e multiplicar e povoar a terra. Eu creio que lá no céu não vai haver essa necessidade de povoamento mais. Por quê? Porque Cristo vai nos levar para lá e nós estaremos já com toda a capacidade, talvez podemos dizer assim, da Cidade Santa completa com os salvos. Depois a Bíblia diz que vamos viver no céu 1000 anos, vamos voltar aqui para a terra e teremos um lugar especial nessa terra. Mas eu creio que nós não iremos mais ter essa necessidade de procriação. Então eu acredito que as relações sexuais que nos dão prazer carnal, elas não serão mais necessárias no mundo celestial. E acredito que nós não teremos mais esses desejos carnais que nós temos aqui na Terra para termos esse tipo de relação.
E por isso, talvez, então, que a Bíblia diz, né, conforme Jesus respondendo lá para os saduceus, que lá no céu nós seremos como os anjos. Não quer dizer que seremos assexuados, nós teremos a nossa sexualidade. Vai ter o homem, vai ter a mulher, né? Mas nós estaremos vivendo uma relação fraternal, de fraternidade, né? Sem ter esse amor que nós chamamos aqui na Terra, o eros, que é o desejo carnal de um homem para com a mulher. Mas creio que nós teremos amor um pelos outros, como um pai tem um amor pelo filho, como Jesus tem um amor por nós. Esse vai ser o tipo de amor que nós iremos desenvolver ao longo da eternidade lá no céu. Agora eu gostaria de ler um outro texto com vocês, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 65, que às vezes deixa algumas pessoas duvidosas de realmente como será essa vida lá no céu. Olha o que nos diz esse texto, Isaías capítulo 65, os versículos, vamos ler o versículo 17, o versículo 20, o 22 e também o verso 25. O texto diz assim: em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais virão à mente. E diz assim: nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, nem um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Quem pecar somente a partir dos 100 anos será excomungado, se não houver arrependimento. Verso 22. Não precisarão construir para que outros possam morar, nem plantarão para que outros se alimentem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus eleitos desfrutarão alegremente o fruto do seu labor. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, o leão comerá feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentam. Mas pó será comida para a serpente. Ninguém fará mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte, pois a palavra do Senhor o diz. Quando nós lemos esse texto aqui, é uma profecia que Isaías fez aqui sobre o novo céu e a nova terra, nós devemos entender o seguinte. Isaías, ele foi um profeta que, em muitas de suas profecias, elas tinham duplo sentido. O que é isso? É alguma coisa que na teologia, na hermenêutica bíblica, nós chamamos de sensus plenior, ou seja, o senso completo da profecia. A profecia, ela está se referindo a duas condições. Aqui Isaías se refere à restauração de Jerusalém terrestre, porque ele sabia que o povo seria levado, caso não fossem obedientes à aliança do Senhor, como cativos para uma terra. E Deus está revelando aqui também para Isaías que quando o povo voltasse desse cativeiro e restaurasse, né, a nova Jerusalém, ali a cidade, o povo viveria em paz caso fosse obediente a Deus. E algumas coisas, alguns elementos, poderíamos dizer assim, dessa profecia, eles seriam harmonizados com o que está aqui. Por exemplo, a questão aqui das pessoas viverem até 100 anos, que seriam jovens, né? Porque nós sabemos que isso não é uma realidade no reino futuro que Deus está preparando para nós. Lá não vai haver pecado, lá não vai haver morte. Então, aqui, Isaías, ele fala primeiramente da restauração da cidade de Jerusalém terrestre. Mas também nós podemos aplicar alguns elementos dessa profecia para a Nova Jerusalém. Porque lá nós sabemos que os animais não serão ferozes, serão vegetarianos, né, comerão ali pastagens. Então, nessa profecia, no sentido mais amplo dela, no sentido da nossa visão futura, da Canaã celestial, da Nova Jerusalém, realmente lá nesse céu, as famílias, elas serão como os anjos, né?
As crianças, eu creio que quando chegarmos lá, as crianças que vão ser levadas, provavelmente, como o texto de Ellen White diz, elas serão entregues aos seus pais, né? Então, como família espiritual, os pais ainda terão uma pequena responsabilidade até essas crianças se tornarem adultas. Ellen White, ela nos revela em um dos seus livros que todos nós iremos crescer, os homens aproximadamente a estatura de Adão, que tinha por volta de quase 4 metros de altura, e as mulheres irão crescer, então, até a estatura, provavelmente, de Eva, que tinha ali pouco menos de que Adão, uns 3,5 metros. E as crianças, então, estarão crescendo, e a responsabilidade dos pais que criaram elas aqui na Terra darão continuidade, né, ao seu desenvolvimento até chegarem à fase adulta. E quando chegarem ali à fase adulta, todos nós seremos então, como a Bíblia nos revela, como os anjos. Não creio que haverá necessidade de termos um relacionamento familiar igual a esse que nós temos aqui na Terra, pois seremos no céu todos irmãos. Reconheceremos, com isso eu tenho certeza, que nós reconheceremos as pessoas lá no céu, nós seremos transformados, né? O nosso caráter, ele será um caráter diferente desse caráter maldoso que nós temos aqui na Terra, mas nós não teremos amnésia das coisas. Nós vamos reconhecer as pessoas lá no céu, nós vamos reconhecer quem é o Gilmar, quem é a Sheila, que no caso é minha esposa, quem é o João, quem é a Maria, quem é o José, os nossos grandes heróis da fé, Moisés, Abraão, Paulo, Pedro, essas pessoas, nós iremos reconhecê-los sim, mas eu não creio que lá no céu nós teremos relacionamentos familiares iguais aos que nós temos hoje aqui na Terra. Não haverá essa questão de marido e mulher terem o seu relacionamento sexual igual nós temos aqui. Então essas coisas, esse apetite sexual que hoje é comum entre nós seres humanos aqui na Terra, quando nós tivermos o nosso corpo revestidos da glória de Deus, nós não teremos mais essas necessidades prazerosas que acontecem aqui na Terra. Acredito que foi esclarecido algumas coisas aqui para você. Nem tudo nós temos a resposta, muitas coisas nós iremos descobrir realmente só quando chegar lá. E o meu apelo para você hoje é que você não desista da sua caminhada, da sua trajetória cristã. E se você quiser saber uma resposta mais consistente, prepare-se, esteja lá. Se coloque aí sob os cuidados de Deus, entregue a sua vida diariamente ao Senhor, porque, como nós temos percebido, o tempo da vinda de Cristo, ele está bem próximo. E muitas coisas que hoje nós temos dúvidas aqui nessa terra, serão esclarecidas lá no céu, para mim, para você, para todos nós. Então, cuide-se para que a sua vida seja uma vida de dedicação, de entrega, e que em breve, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, nós possamos estar todos juntos, reunidos na pátria celestial, juntamente com o nosso anjo da guarda, com o nosso Senhor, vivemos a eternidade dele e temos muitas respostas que hoje nesse mundo nós não temos. Espero que tenha te ajudado um pouco, tenha esclarecido alguma coisa, que Deus te abençoe, que te dê um dia muito alegre na presença de nosso Deus e que você seja uma pessoa muito, muito, muito feliz. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse dia que nós podemos respirar nessa terra, que nós podemos, ó Pai, estudar um pouquinho da Tua Palavra. Abençoe, ó Deus, esse nosso amigo, essa nossa amiga que está nos acompanhando neste canal. Que o Espírito Santo de Deus possa se fazer presente na vida de cada um deles, levando a Tua paz, levando o Teu amor, a Tua graça e o Teu perdão a cada um. E suprindo, ó Pai, também todas as necessidades. Estamos vivendo aí um período tão difícil no nosso planeta por conta
da pandemia, que tem deixado muitos de nossos amigos e irmãos preocupados, ansiosos, mas queremos pedir, ó Pai, a tua proteção, o teu cuidado sobre cada um de nós. Que Cristo Jesus perdoe os nossos pecados e que a tua presença em nossa vida nos dê paz, conforto e nos revigore as nossas energias espirituais a cada dia. São bênçãos, Senhor, que nós rogamos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, ó Deus. Amém, ó Pai. E se você tem gostado aí das nossas reflexões, não se esqueça de compartilhar as nossas mensagens com seus amigos, com seus colegas e parentes. Também se inscreva aí no nosso canal, é só você dar um cliquezinho aí. Não deixe de ativar aí o nosso sininho para que a cada semana você esteja recebendo as nossas mensagens e que te ajudem a auxiliar no seu dia a dia. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço para você.